Eu acho que o jornalismo, assim como qualquer outra profissão, 2015 é um ano difícil, pelo menos pelo que eu tenho sentido, conversado com as pessoas, né? A gente tem demissões em massa em vários jornais, em vários grupos de comunicação. Nós temos demissões na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, na indústria em geral, comércio com dificuldade de contratação. Então, 2015 é um ano difícil e o jornalismo faz parte disso, né? Eu não vejo essas demissões no jornalismo como um reflexo de alguma crise especificamente da profissão. Eu acho que é um cenário mais de incertezas a nível nacional, né? Eu não sei até que ponto isso é mais medo ou se realmente o negócio apertou e falta dinheiro, porque, né, para citar o caso do BAT, né, se faltasse dinheiro para a Bandeirantes mesmo, eles não teriam contratado o rapaz lá. Então, eu acho que é uma questão mais de incertezas a nível nacional e o jornalismo acaba sofrendo com isso também. Cada dia eu tenho uma visão diferente do dia anterior, né, mas eu entrei em 2011. Quando eu entrei no Mackenzie, o curso era novo, eu tinha vindo de uma escola técnica, eu sou técnico em mecânica, então eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia, seguir os passos do meu pai, aquela coisa toda. Então eu entro como estudante de jornalismo já com uma dúvida latente, né? E aí em alguns determinados momentos poxa, será que eu não deveria ter feito direito? Né? Será que eu não deveria ter feito história? E eu passei boa parte do tempo, metade do meu período aqui no Mackenzie, me questionando se eu estava no lugar certo. E a partir do momento que eu começo a participar do processo seletivo na Globo, para o programa estagiário, né, o programa estágio, isso na metade de 2003, eu comecei a enxergar um sentido para aquilo que eu estava estudando, né? Eu pensava que eu iria trabalhar em jornal impresso, sempre gostei de ler, quando era moleque eu fazia, o Palmeiras ainda estava na fila, mas eu tinha um jornalzinho que eu fazia com recortes do Palmeiras, tudo que saía do Palmeiras, eu montava o meu jornal, né? Talvez ali eu achava que o time valia alguma coisa, mas não valia nada. E então, quando eu começo a participar do processo seletivo da Globo, eu comecei a lembrar desses episódios da minha vida e eu comecei a perceber que o jornalismo estava presente em mim e eu apenas não tinha percebido. Agora, eu era mais romântico, talvez, na faculdade, no sentido de que eu pensava que eu ia mudar o mundo, né? Que eu talvez, eu trabalho na Globo, eu vou ter ali uma penetração muito grande na vida das pessoas, né? Eu vou entrar na casa delas, a força que isso tem. E realmente, durante os 10 anos que eu trabalhei em TV, de 2003 até 2013, foi um período muito importante e intenso na minha vida, que eu morei em 5 cidades diferentes, morei no interior de São Paulo, morei na capital, morei na Bahia, morei em Santos. Eu viajei muito, eu conheci muito o Brasil, eu vivi histórias diferentes em vários lugares do Brasil e eu conheci realidades diferentes. E a partir do momento que eu começava a perceber que o jornalismo diário não dava conta de mostrar essas mazelas do país, aquilo começou a me incomodar. Até que chegou ao ponto de volta a São Paulo, trabalhando ainda em TV, na cobertura das manifestações, eu passei a me incomodar demais com a postura que a minha gerência tinha em relação às reportagens, né? Então, o que até então nunca tinha acontecido comigo, que era uma ingerência direta no meu texto, olha, você não vai falar isso, você vai falar aquilo, aconteceu nas manifestações. E isso me incomodava, né? E o curioso é que eu, a princípio, eu era até contrário e não era favorável a muito do que acontecia nas manifestações. E eu passei a ficar incomodado com o fato de eu já ir para a rua com uma pauta tendenciosa, com uma pauta que tinha uma visão política do meu gerente, que tudo bem, ela até poderia ter a visão, mas era uma pauta que não ouvia o outro lado, né? E eu tinha uma referência muito forte do Caco Barcelos, que eu entrevistei ele aqui como estudante do Mackenzie, conheci ele na Globo como colega de profissão, e o tempo inteiro o Caco falava isso para mim, falava, olha, nunca se esqueça de ouvir todos os lados, né? Tente ao máximo ouvir todos os lados. E durante as manifestações de 2013 isso passou a me incomodar. Então talvez a principal mudança de pensamento minha foi de que o jornalismo não dava mais conta daquela mensagem que eu queria passar. E aí eu fiz uma especialização em cinema, comecei a trabalhar como documentarista, já fiz um documentário, faço alguns trabalhos como diretor artístico, comecei a dar aula
Então eu vejo que hoje eu me reconheço como professor muito mais do que como jornalista em televisão. Eu acho que como professor numa sala de aula, eu consigo mudar muito mais a realidade do meu país do que como mais um repórter em televisão. Assim, é difícil dizer, mas falando da minha percepção, né? Eu hoje dou aula em duas universidades, né? O Mackenzie e a Universidade de Santo Amaro, já dei aula também na FATEC. E participei de alguns encontros em outras universidades. Mas a percepção que eu tenho é que o estudante de jornalismo hoje, ele é menos envolvido com essas questões sociais, o que para mim é um perigo. Porque o jornalista, eu me enxergo assim, como uma pessoa que vai contar história, o jornalista é um contador de histórias, que essencialmente vai investigar muito bem e ele vai traduzir aquele fato, aquela história, por um receptor, né? Para um leitor, para um espectador e por aí vai. E eu sinto que o aluno hoje, ele começa a estudar jornalismo já desanimado. Ele começa a estudar jornalismo, já fala, mas não precisa de diploma, eu não sei porque que eu estou aqui, eu consegui uma bolsa e resolvi cursar, mesmo sem saber se é isso que eu quero. Então eu sinto que aquela paixão que a gente tinha, né, de brigar com o professor, de brigar entre a gente, né, e aí eu acho engraçado que todas as pessoas que eu briguei na faculdade, hoje eu sou amigo, né, e aquelas que eu era amigo, hoje eu não sou, né. Então a faculdade, que é esse momento de ebulição amorosa, né, fervorosa, eu sinto que hoje os alunos são muito mais plácidos em relação a isso. Eles não querem mais arregaçar a manga, né? Eu acho que eles são mais acomodados nesse sentido. E aí eu trabalho justamente na contramão disso, né? Não por uma questão romântica de querer voltar ao que era antes, mas no sentido de que o jornalista ele faz parte da conduta ética do país. O jornalista, ele tem participação direta, né? Quando o brasileiro cobra uma mudança na postura dos políticos, né? Essa mudança tem que acontecer no brasileiro e o jornalista é figura-chave nisso. É o jornalista que vai contribuir para que esse discurso ético faça parte do dia a dia, né? Eu não vejo um ponto negativo no sentido de algo que tenha me decepcionado. Eu acho que eu passei por várias situações difíceis, por eu ter sido das primeiras turmas do curso de jornalismo. Eu fui da terceira turma, então eu quando vejo o estúdio do jeito que está hoje, quando eu vejo toda essa estrutura que a gente tem de gravação, eu me sinto orgulhoso em ter feito parte de uma fase que os alunos hoje sequer imaginam que ela existiu, né? Na minha época a gente não tinha nem prédio, né? A gente assistia às aulas de favor no prédio de direito, o estúdio de rádio era improvisado do lado da enfermaria, né? Eu passo em frente à enfermaria, eu lembro que ali era o nosso estúdio de rádio. Né, o estúdio de TV onde a gente gravava os offs também era ali cheio de caixa, empoeirado, então era tudo feito de uma maneira assim, para que a gente pudesse realizar o nosso trabalho, mas eu entendia que aquilo era necessário, o curso era novo, o curso estava se formando, então eu não vejo isso como um ponto negativo, mas eu vejo como uma barreira, como algo que a gente tinha que saber lidar, né, e eu soube lidar, eu não reclamo, eu aprendi a não reclamar da estrutura, por exemplo, nas universidades onde eu dou aula hoje, e eu deixo bem claro isso para os alunos, porque o que o Mackenzie é hoje, a maneira como o curso de jornalismo é estruturado, eu não vejo problema de forma alguma, né? Na perspectiva que eu tenho, na avaliação que eu tenho, e pelo que eu conheço, é um dos melhores cursos de jornalismo do Brasil. Então, seria ingrato da minha parte eu reclamar de algo, e eu enxergo justamente como um ponto positivo a entrega que os professores sempre tiveram. Você, por exemplo, um dos professores que sempre acompanhou a gente, sempre fez questão de estar presente e é o exemplo que eu levo para a sala de aula. Em perceber que, às vezes, o trabalho do professor vai muito além daquilo que está na sala de aula. O professor, ele acaba... Desculpa até que eu fico emocionado, mas o professor, ele acaba agindo até como um companheiro, no sentido de mostrar para o aluno que a vida é muito maior daquilo que ele pensa ser. Então, a gente, na faculdade, a gente se prende por bobeiras, então a gente às vezes acha que, mas eu não tenho certeza, não é isso, e é um mundo de possibilidades que está se abrindo, né? E nesse ponto o Mackenzie foi muito importante para mim. Eu passei a enxergar o mundo de outra maneira, né? E eu sou muito grato aos professores que acreditaram nisso, que continuam até hoje no Mackenzie,
e principalmente até você, Vanderlei, que fizeram parte não só da minha formação profissional, mas da minha formação como homem, né? Na formação do meu caráter mesmo, daquilo que eu sou hoje. Eu ouço falar de crise no jornalismo desde o primeiro semestre na faculdade, né? Então, pensando por esse ponto, eu estou há 15 anos numa profissão em crise, né? Então, eu não sei se realmente a crise do jornalismo, ela está... O jornalismo é uma profissão como outra qualquer, né? Eu sou meio contrário àquela coisa de que o jornalista é um profissional diferenciado. Não, né? O jornalista, ele tem uma responsabilidade maior, sim, do que muitos outros profissionais, mas a crise é uma crise de cenário nacional, né? Eu não vejo algo como uma crise da profissão em si. O que eu vejo como algo que o jornalismo no Brasil não pegou ainda é de que maneira a internet pode ser uma ferramenta que jogue junto e não contra. Então, por exemplo, muitos dizem que a internet vai enterrar o jornalismo, mas foi a internet que deu uma sobrevida ao rádio, por exemplo. A CBN hoje tem a programação praticamente inteira dela transmitida ali na webcam, na internet. Então, a internet ela pode agir como um facilitador no mercado de notícias, né? E eu sinto que, às vezes, as grandes empresas que ainda estão nas grandes famílias do Brasil têm essa dificuldade em enxergar a internet como um aliado e não como um concorrente. Então, a televisão, que é o ambiente que eu tenho toda a minha experiência praticamente profissional, a audiência na televisão ela cai drasticamente. No meu primeiro semestre de faculdade, nas aulas de teoria da mídia, talvez, eu não lembro, acho que era de teoria da mídia, os índices de audiência do Jornal Nacional tinha uma média de 45 pontos no Ibope, isso em 2001. No 11 de setembro, eu soube do atentado no meu caminho de casa para cá, e quando eu cheguei aqui, que eu percebi que, na verdade, o jornalismo é uma profissão diferenciada, sim, pelo fato de que as notícias ocorrem de uma maneira muito dinâmica. Então, é uma profissão que ela precisa constantemente se adaptar. O Euclides da Cunha falava isso. Quando Euclides da Cunha volta dos sertões, isso há mais de um século, ele falava que viver é adaptar-se. Então, o jornalismo ele precisa urgentemente se adaptar. A internet não é mais inimiga do jornalismo. Nesse dia, por exemplo, do atentado do 11 de setembro, o Jornal Nacional teve um pico de audiência de 66 pontos no Ibope. Hoje, o pico de audiência do Jornal Nacional é 20 e poucos. Então, ele cai ano após ano. E o jornalismo ele está perdendo lugar para o entretenimento. Jornalistas estão migrando para o entretenimento. Programas de entretenimento estão ocupando o espaço que antes era do jornalismo. E eu vejo que esse processo ainda não está acontecendo no Brasil, porque nos Estados Unidos já acontece, na Inglaterra já acontece. A BBC continua sendo um império de comunicação completamente diferente do que era há 10, 20 anos. Por que aqui no Brasil as grandes empresas de comunicação ainda não mudaram? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Hoje, nesse momento, eu não me vejo trabalhando no jornalismo diário, porque eu fiz uma especialização, estou concluindo o mestrado, quero começar um doutorado, então não dá para conciliar a vida na faculdade, na academia, os estudos com aquela rotina desgastante de TV, de não ter horário e tudo mais. Não excluo futuramente de um dia voltar a trabalhar em TV, mas assim, jornalismo é a minha paixão, eu sou jornalista antes de entrar na faculdade. Eu não escolhi ser jornalista, eu nasci jornalista. Eu acho que é essa pergunta que as pessoas às vezes têm que fazer também, porque jornalismo não é uma profissão que você escolhe, você se descobre jornalista. E a partir do momento que você se descobre jornalista, as coisas fluem com mais facilidade. O Tramontina falou pra gente, eu lembro até hoje dessa frase dele, em uma das reuniões que a gente teve lá no estágio, antes de começar, ele falava assim, olha, eu tenho lá tantos anos de experiência, sei lá se ele tem 40 anos de experiência em jornalismo, por aí, e ele falava o seguinte, que todo dia que ele acordava, que ele saía da casa dele para trabalhar, ele pensava que ia ser um novo aprendizado, uma nova experiência. Que o dia que ele sentasse na redação e passasse um pensamento rápido, olha, eu já fiz de tudo na vida, era hora dele se aposentar. Então eu ainda sinto que eu ainda não contribuí tudo aquilo que eu tinha que contribuir com o jornalismo. No momento, a minha contribuição é em sala de aula. Eu sou professor universitário nos cursos de jornalismo,
Mas eu não mudaria de profissão. Não me arrependo de ter escolhido jornalismo e sou muito grato ao que eu sou hoje, a tudo que eu conquistei hoje. Eu sou muito grato à minha profissão, ao fato de eu ser jornalista.